Ying Zhang era um estudante excepcionalmente brilhante. Ela era uma jovem extrovertida que cantava e tocava guitarra em uma banda chamada Cute Horse, na China. Além de ser aspirante a professora, cientista e amante de livros, ela mal podia esperar para se casar com seu namorado da faculdade e se tornar mãe. Mas o futuro com o qual Ying sonhou não seria possível, pois sua vida seria tirada dela de maneira brutal. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixa aí o seu gostei e se inscreva no meu canal, porque isso ajuda demais aqui no nosso crescimento. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 9 de junho de 2017, Ying foi para um complexo de apartamentos que ficava fora do campus de sua universidade. Ela foi até lá para assinar um contrato de aluguel. Esse complexo que ela iria naquele dia ficava do outro lado da cidade. Quando foi por volta das 13 horas e 39 minutos, ela mandou uma mensagem para o agente de locação avisando que estava atrasada. E essa foi sua última mensagem. Após isso, várias horas se passaram e nenhuma nova informação dela apareceu. O noivo, amigos e familiares dela enviaram várias mensagens para Ying, mas não tinham nenhuma resposta, além das ligações que eram rejeitadas. Então, naquela noite, por volta das 21 horas e 24 minutos, o professor dela relatou seu desaparecimento à polícia. E após a denúncia do desaparecimento ter sido feita, foi realizada pela universidade uma grande busca em todo o campus. Logo, o desaparecimento de Ying ganhou as manchetes tanto na China, seu país de origem, quanto nos Estados Unidos. Seus pais imediatamente viajaram da China para Illinois, nos Estados Unidos, e ofereceram uma recompensa de $50 mil pelo retorno da filha em segurança. E não demorou muito para que o FBI também se envolvesse nas buscas. Eles conseguiram rastrear o telefone dela até um ponto de ônibus perto do campus. Algumas imagens de monitoramento mostraram que Ying embarcou em um ônibus às 13 horas e 35 minutos. Ela desceu desse ônibus às 13 horas e 52 para entrar em outro veículo, mas parou do lado errado da estrada e o ônibus saiu sem ela. Ela o perseguiu, mas o motorista não parou. Ying teria andado por 3 quarteirões até o próximo ponto de ônibus, e enquanto esperava por lá, um carro Saturn Astra preto de 4 portas passou pelo local. O motorista do veículo deu a volta e parou perto dela. Após uma breve conversa entre Ying e o motorista, ela entrou no veículo e o carro saiu. Uma investigação realizada pela polícia indicou que haviam apenas 18 Saturn Astras pretos de 4 portas em todo o condado, e além daquele ser um carro muito exclusivo, o carro em que Ying entrou tinha uma calota quebrada, o que tornava ainda mais especial. E o carro que se encaixava perfeitamente naquela descrição pertencia a Brent Christensen, de 28 anos de idade. O Brent cresceu em Stevens Point, no estado do Wisconsin, e se casou com sua namorada do ensino médio, Michelle Zortman, no ano de 2011. 2 anos depois, eles se mudaram para Illinois, e já no ano de 2016, Brent desistiu de um doutorado na Universidade de Illinois, onde trabalhou como assistente de ensino e obteve um mestrado em física. E nessa época, ele começou a ter um comportamento muito preocupante. Os investigadores fizeram uma visita ao seu apartamento e o questionaram sobre seu paradeiro no dia 9 de junho. E ele disse que provavelmente estava cochilando ou jogando videogame, já que sua ex-esposa, Michelle, estava fora da cidade com um novo namorado. Os investigadores então deram uma olhada no carro de Brent e notaram que, além dele ter uma calota rachada, seu interior havia sido limpo há pouco tempo.
Quando foi questionado pela polícia, Brent disse que não tinha dado carona para Ying Ying, mas após ser confrontado com as imagens de segurança, ele disse que estava dirigindo quando viu uma jovem asiática sozinha. Ele teria parado seu carro e perguntado se a jovem precisava de ajuda, e ela disse que estava atrasada para uma reunião, então ele lhe ofereceu uma carona. Brent afirmou que a jovem teria surtado depois que ele tomou um rumo errado. Ela entrou em pânico e tentou abrir a porta do lado do passageiro, mas ela estava trancada. Então ele parou o veículo e disse que Ying Ying saiu e nunca mais ele a viu. Sem provas concretas que ligassem Brent ao desaparecimento de Ying Ying, a polícia teve que liberá-lo e deixá-lo sob vigilância, mas pouco tempo depois, os investigadores iriam descobrir que ele tinha um segredo obscuro. Em uma sessão de aconselhamento gravada em março de 2017, ele afirmou que estava experimentando pensamentos homicidas e que, além de ter um enorme fascínio por criminosos em série, ele sabia como tirar a vida de alguém e se safar do crime. Brent chegou a afirmar que uma vez comprou uma lixeira para descartar um corpo, mas depois a devolveu sem usar. Ele disse ao conselheiro que sua vida estava desmoronando. Minha esposa realmente não gosta que eu beba, ela controla minha vida. Sou muito desagradável de estar por perto quando estou assim, mas eu não gosto de violência. Não sou uma pessoa raivosa, de jeito nenhum. Depois dessa conversa, o Brent não apareceu para uma segunda consulta e um mês depois ele conheceu uma mulher chamada Terra Burles em um site de relacionamentos com o nome OkCupido. Os dois teriam se unido por causa do seu amor por sadomasoquismo e rapidamente entraram em um relacionamento sexual entre dominante e submissa. Terra teria apresentado Brent a um fórum de sadomasoquismo, onde ele teria visitado tópicos intitulados Abdução 101, Fantasia de Abdução Perfeita e Planejando um Sequestro. As autoridades sabiam que ele era a chave para encontrar Ying Ying, mas uma calota rachada, uma sessão de aconselhamento incriminadora e um fetiche de sequestro ainda não eram suficientes para uma prisão. A polícia precisava de uma confissão. Por isso, o FBI foi até Terra e pediram para que ela se encontrasse com Brent se utilizando de um microfone. Então, no dia 29 de junho, o casal foi até um concerto memorial em homenagem a Ying Ying. Enquanto os entes queridos da jovem desaparecida imploravam em lágrimas pelo seu retorno, Brent teria dito o seguinte à sua então namorada na época: eles estão indo para casa de mãos vazias, porque ninguém nunca saberá onde ela está. Ele então teria aberto o aplicativo de notas no telefone de Terra e teria digitado o seguinte: fui eu, ela é a número 13, ela se foi para todo sempre. Sem saber que estava sendo gravado, Brent contou à Terra todos os detalhes sórdidos dos últimos momentos de Ying Ying. Ele disse o seguinte: eu cortei suas roupas e comecei a fazer coisas com ela. Ela era resiliente. Eu a sufoquei pelo que deve ter sido 10 minutos. Então eu a soltei. Eu não podia acreditar que ela ainda estava viva. Brent disse à Terra que, como não conseguiu sufocá-la, arrastou Ying Ying para o banheiro, onde a golpeou com um taco de beisebol na cabeça, depois a atingiu com uma faca e removeu sua cabeça. Agora que as autoridades estavam em posse dessas evidências, Brent Christensen foi preso no dia seguinte. Mas o que de fato aconteceu? No dia 9 de junho, Brent ficou furioso quando sua ex-esposa Michelle foi para um resort em Wisconsin Dells com seu novo namorado para uma escapada romântica de fim de semana. Esse resort que ela foi era o mesmo em que Brent e ela passaram sua lua de mel. Às 7 horas e 45 minutos daquela manhã, Brent foi até uma loja de bebidas e comprou uma garrafa de rum. Por várias horas, ele dirigiu bêbado procurando por sua vítima. A primeira pessoa que ele tentou atacar foi a estudante de pós-graduação Emily Hogan, que ele viu caminhando para um ponto de ônibus perto do campus. Ele parou ao lado dela e disse que era um policial disfarçado e pediu que ela entrasse em seu carro para responder algumas perguntas. Ela se negou e ele foi embora. Emily imediatamente relatou aquele incidente à polícia e postou em seu Facebook sobre o que havia acontecido, e mais tarde ela reconheceu Brent em um monte de fotos.
Depois de ser rejeitado por Emily, Brent viu Ying Ying e lhe ofereceu uma carona, mas ao invés de levá-la até seu destino, ele a levou para seu apartamento onde tirou sua vida sem nenhum motivo, além de satisfazer seus desejos doentios. Usando luminol, os investigadores encontraram uma marca de mão sangrenta na parede ao lado da cama de Brent. Uma grande mancha de sangue foi encontrada em seu colchão e um cão detectou o cheiro de restos humanos no banheiro. O DNA de Ying Ying foi encontrado em um taco de beisebol, no colchão, no tapete e no banheiro. Brent então foi acusado de sequestro resultando em morte e de alegações falsas para agentes federais. A defesa de Brent alegou que ele sofria de problemas mentais e de abuso de substâncias e pediu que o júri poupasse sua vida, apesar dele não ter tido a mesma misericórdia com a vítima. A Terra, que foi a responsável por conseguir a gravação que fez com que Brent fosse preso, testemunhou contra ele, mas a Michelle, a ex-mulher dele, estava a todo momento o apoiando. Em uma ligação gravada na prisão, a Michelle teria dito que esperava que a Terra desmaiasse no tribunal e que fosse carregada para fora, para não poder testemunhar. Mais tarde, a Michelle se mudou para outro estado e também trocou de nome. Finalmente, no dia 18 de julho de 2019, Brent foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, escapando por um fio da pena de morte. Ele está encarcerado na penitenciária Coleman 1 e 2 dos Estados Unidos, uma prisão federal de alta segurança na Flórida. Uma ação que foi movida contra o conselheiro que Brent visitou 2 meses antes de tirar a vida de Ying Ying acabou sendo arquivada, pois em uma análise foi determinado que, como o Brent não fez uma ameaça a uma pessoa específica, o conselheiro não tinha responsabilidade legal de trair seu acordo de confidencialidade e denunciá-lo à polícia. Apesar do fato de Brent ter dito à Terra que Ying Ying era sua vítima de número 13, nenhuma evidência foi encontrada para apoiar sua alegação de ser um criminoso em série. Os pais de Ying Ying imploraram a Brent para que ele revelasse a localização do corpo da jovem. Brent disse aos seus advogados que dividiu o corpo de Ying Ying em 3 sacos de lixo e o jogou em uma lixeira em seu complexo de apartamentos. Essas latas de lixo foram esvaziadas 3 dias depois e levadas para um aterro onde o lixo foi compactado 2 vezes, tornando a recuperação do corpo dela certamente impossível. Seu telefone, livros e mochila foram descartados em uma lixeira diferente e também nunca foram recuperados. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!